Olá, irmãos queridos do canal Profeta Fim dos Tempos, porque eu coloquei esse nome em homenagem ao meu primeiro canal, que era o Fim dos Tempos oficial. Então, em homenagem, eu coloquei aqui Canal Profeta Fim dos Tempos. Amém? Irmãos, neste momento eu vou contar aqui o testemunho do arrebatamento que eu tive ao inferno, algo bem forte e profundo da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos irmãos? Para a edificação da fé de muitas pessoas, para muitas pessoas que não acreditam que o inferno existe, que o inferno é real. Eu espero que os irmãos compartilhem esse vídeo, porque, irmãos, não vou ganhar nada com isso, né? Nem pretendo. A única coisa que eu vou ganhar é para o reino dos céus. Por quê? Certamente eu contando, muitas pessoas que não acreditam que existe o inferno vão passar a acreditar, embora a Bíblia Sagrada já deixe bem claro que existe, que é real, muitas pessoas ainda assim não acreditam. Então, esse é o meu intuito. Claramente, se o Senhor Jesus Cristo me levou, me arrebatou até lá, é porque tinha um propósito para que eu viesse a contar para outras pessoas tudo que eu vi lá embaixo nesse arrebatamento. Como os irmãos sabem, o Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial Soberano, Ele escolheu algumas pessoas na Terra. Ele tem um propósito, ministérios com algumas pessoas, né? Ele me chamou a profeta na Terra, querendo algumas pessoas ou não. Eu sou um profeta do Senhor e tive e tenho muitas experiências com Deus. Experiências que eu prestarei conta delas no dia do juízo. Amém? Todos prestarão. Vou ler aqui para vocês na palavra do Senhor, irmãos. Está escrito assim, olha, marquei aqui para vocês. Mas eu vos digo que, de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Amém? Então a Bíblia está dizendo aqui, eu jamais vou mentir para a minha condenação eterna. Tudo que eu falar para vocês aqui foi exatamente o que eu vivenciei eu vou contar, eu tive várias experiências com Jesus, inclusive de espirituais mesmo, de ele me mostrar coisas, mas esse foi o mais forte comigo até o momento, claramente, né? Eu posso ter outros momentos muito mais fortes de intimidade com o Senhor. Mais forte eu acredito que não, porque eu já vi Jesus nas nuvens, nas áreas celestiais. 2 vezes eu vi Jesus Cristo. Então, ver Jesus é o maior privilégio que nós podemos ter. Mesmo que de longe, não consegui ver o rosto dele, mas eu vi claramente ele. Então, eu vi assim, ele num cavalo, enfim. Então, essas experiências com Jesus Cristo foi a mais importante, claro. Mas a do inferno foi impactante porque não é assim, né, irmãos? Foi impactante pro lado desconfortável e ruim, que não é bom. Descer ao inferno não é nada bom. Sensação bem ruim. Vou contar para vocês agora. Olha, primeiro eu tirei para mim aqui Romanos, a caixinha de promessas como sempre. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Romanos 8:1. E para vocês, João 11:25. Disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus. Está aqui a caixinha de promessa. Muitos irmãos já conhecem. Eu sempre estou aqui abrindo uma palavrinha na caixinha de promessa para vocês. Vamos lá. Esse arrebatamento aqui para as pessoas eu deixarei. Os irmãos certamente vão compartilhar para um filho, um esposo, alguém que você ache que é importante ouvir esse arrebatamento que eu tive ao inferno quando eu era transexual. Amém? Vou começar agora. Antes disso, irmãos, é importante falar que na palavra do Senhor, separei alguns versículos para vocês, mostrar que é real o que eu falo. Amém? As pessoas não acharem que é loucura, né? Tudo é loucura para eles. Vamos lá o que diz a Bíblia. Na Bíblia diz assim, olha. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto, choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol
no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Separei outra mensagem também para provar que o inferno é real e na Bíblia fala, amém? Vou contar o relato de como foi o arrebatamento agora, já no inferno que Deus me levou. Mateus 25, versículo 31, 32 e 35. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Fogo eterno, né? Inferno, lago de fogo. Para provar que o inferno existe. João 3, olha o que Jesus manda em primeiro lugar para vocês. Olha o que Jesus fala, que lindo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, né? Que é o mesmo que único. Para que todo aquele que nele crê não pereça e vá para o inferno, mas tenha a vida eterna, tem o nome escrito no livro da vida e vai morar nos céus. Olha a oportunidade que Deus dá, amém? Mas logo aqui também mais, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Mais uma prova que o inferno é real e existe, está na Bíblia, viu? Apocalipse 21, ok? Apocalipse 20, versículo 10, 11, 12 e 15. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, né, que não foi achado o nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será lançada no lago de fogo, que arde com enxofre, com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém? Mostrei na palavra para vocês que o inferno é real e agora eu vou contar para vocês a experiência que eu tive de arrebatamento ao inferno. Queridos, eu era transexual, como muitas pessoas sabem, eu me prostituía, né, no Brasil inteiro, alugava flats de luxo, né, lugares assim em bairros nobres, apartamentos em bairros nobres, para poder me prostituir e fazer programa. Eu alugava esses apartamentos, como vocês podem ver, eu vou deixar uma foto aí na capa do vídeo, para vocês verem como eu era antes e agora, né, como eu estou atualmente na imagem natural que Jesus me fez. Mas essa pessoa da foto aí que eu vou colocar é quando eu era trans, vai estar na capa do vídeo, ok? Então eu era transexual, me prostituía, como eu disse anteriormente, e eu viajava muitas capitais do Brasil, São Paulo, Salvador, Curitiba, Rio de Janeiro, enfim, dentre tantas outras capitais, onde ali eu alugava os flats de luxo, colocava os anúncios de acompanhante, né? Anúncios de acompanhante
estampado na internet e os clientes viam aquelas imagens ali, né, com lingeries, imagens, né, pornográficas, sensuais, ensaios de lingeries, mas ensaios totalmente, na realidade, para conteúdos adultos, né? Tinha aqueles sites ali onde eu me expunha ali como uma mercadoria, né? Tinha vitrine, que é uma vitrine, que são chamados sites de prostituição, e eu me expunha ali com as fotos, e os clientes viam ali aquelas imagens, pagava caríssimo nas fotos para poder fazer aqueles ensaios, para colocar aquelas fotos nesses sites onde os homens viam aquelas fotos expostas, né, de todas as formas que você imaginar, inclusive vídeos também. Cheguei inclusive a fazer filme pornô, mas aquelas fotos ficavam ali expostas e os homens viam, ligavam: oi, fulana. Eu usei vários nomes, né? Usei Renata, Amanda. Nunca gostei de usar o nome Daniela Góes, que era o qual eu tinha. Daniela Góes era o nome que eu usava, inclusive no documento, assinava como Daniela Góes. E eu nunca gostei de usar porque eu tinha uma vida muito privada, muito particular. Eu não gostava de expor minha vida, não muito assim, não gostava tanto no início, quando eu coloquei as fotos no site de pornográfico. Eu tinha um relacionamento, eu me casei mesmo no papel com um homem, então eu tinha esse relacionamento e eu fazia por muito tempo, por muitos, acho que alguns 2 anos, eu sou ruim para datas, viu, irmãos? Mas eu fiquei mais ou menos, acho que mais de um ano, mais de 2 anos, sim. Fiquei mais de 2 anos fazendo programa com o rosto tampado, escondendo o rosto, tá? Colocava as fotos lá no site, mas tampava o rosto. Então, depois de um certo tempo, eu comecei já a mostrar o rosto, né, normalmente, sem pudor algum. Depois, inclusive, que eu me separei desse relacionamento, daí eu comecei a estampar o rosto na internet normalmente, mas eu sempre eu tive uma vida muito discreta, assim, eu nunca gostei de me misturar com muita gente, eu era muito seletiva, assim, com amizades, porque eu gostava da minha vida muito, muito restrita, né? Então, irmãos queridos e pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo agora que não são servos de Deus, eu colocava aquele site e o cliente me via: olá, Amanda, tudo bem? Sim, tudo bom. Como que você é? Alguns ainda perguntavam, mesmo vendo as fotos no site, né? Mas como estava lá no site, a maioria não perguntava nada, porque eu já estava lá como eu era, né? As características, as fotos estavam lá. Mas enfim, ligavam para perguntar qual era o valor. E no motel, quantos que é? Tal é tanto, no motel é tanto. E saída? Saída pro motel é quanto? Tanto. E no seu apartamento, quantos que é? Bom, no meu apartamento é tal valor, para eu me deslocar até você no motel é tanto, e eu não ia em residência, mas às vezes eu ia e aí era mais caro ainda. Então, geralmente, vou dar um exemplo. Por exemplo, se em casa, no apartamento, por exemplo, era R$500 uma hora, aí para ir pro motel era 1.000. Para ir na casa da pessoa já cobrava mais. Então, era muito relativo, irmãos. Só sei que eu já cheguei a fazer programa, acho que um cliente, em pouco tempo assim, acho que em algumas horinhas, eu ganhei R$6.000 com um cliente só. Mas o máximo, acho que eu ganhei com um cliente cheguei a ganhar mais de R$10.000 com um cliente. Inclusive na Europa também eu trabalhei muito, né? Que é um trabalho. Eu tinha como trabalho, as pessoas têm como se fosse um trabalho, né? Que não é um trabalho. Na verdade, nós sabemos que ali é uma escravidão do diabo. Bom, mas falava assim, que era um trabalho, né, pra mim. E, enfim, fazia mas eu vivia uma vida muito triste. Eu tinha tudo, mas eu tinha aquele vazio, aquela tristeza, aquela dor. Na realidade, eu nasci no berço evangélico desde criancinha. Eu fui alfabetizado na escola bíblica dominical, numa igreja pentecostal, uma igreja bem rígida. Então eu entendia da palavra de Deus. Por volta dos 17 anos, mais ou menos, foi que eu fui sair de casa e me transformar, começar o processo de transição para virar uma trans, né? Então eu comecei muito tarde. Para os parâmetros assim da idade que começa, eu comecei com 17, 18 anos. Então, bem tarde, para conseguir ficar com aquela imagem mesmo e parecendo uma mulher mesmo, eu comecei até tarde. E aí eu tinha vários problemas familiares, né? Cresci sem pai,
Nunca tive um pai, tive um padrasto, mas era aquele relacionamento totalmente conturbado, aquela criação conturbada, como é a maioria da criação de pessoas. Já com pai e mãe já é difícil a criação, imagina com padrasto, é muito mais complicado. Então existia aquela desestrutura no lar, dentro do lar. Não era aquela, sabe, enfim. Então, eu cresci no berço evangélico, logo depois, mas desde criancinha eu gostava, eu fui, né, passei por abusos na infância, não sei se foi por esse motivo que eu me tornei trans, não posso afirmar, acredito que não, porque eu acredito que tem influências, né, malignas de pombagira, de demônios, mas também eu acredito que tudo junta, é uma série de fatores que ligam um ao outro, né? Não quero entrar nesses méritos aqui, porque o vídeo é sobre a experiência do arrebatamento no inferno, amém, irmãos? Aí se eu for entrar no quesito infância e tal, aí o vídeo vai ficar muito longo. Mas depois eu posso fazer outros vídeos para os irmãos contando a minha infância, como foi e tudo mais. Mas existiu sim um abuso na infância, eu não quero ligar isso ao arrebatamento no inferno, então eu vou aqui me focar apenas no arrebatamento que Jesus me deu, me levou ao inferno, ok? Então, me prostituí, primeiro na rua, né? Logo no início que eu comecei a me prostituir, eu prostituí na orla, na rua mesmo. Fiquei por um tempo lá me prostituindo, logo depois aluguei apartamentos de luxo, aí comecei a colocar pessoas para trabalharem para mim, e eu também trabalhava em fazer programa, e como se fosse uma cafetina. E aí, mas era de mulheres, assim, de luxo e trans, né, de mulheres, assim, bem, que eu cobrava muito caro mesmo. Inclusive, muitas mulheres trabalhavam pra mim, tinham carros, né, tinha carrão e tudo. As mulheres trabalhavam entre aspas, viu, irmãos, que faziam, que eu agenciava elas, né. Vamos lá, então. E aí, queridos irmãos, eu, numa dessas, resumindo já pra vocês, segui para o Rio de Janeiro, ok? Aluguei um apartamento lá entre Copacabana e Ipanema. Entre Copacabana e Ipanema ali. Já era na divisa, exatamente na divisa de um bairro pro outro. O apartamento que eu estava era. Conheci um rapaz, aí falei, não lembro exatamente onde eu conheci, mas lembro que nós nos falamos e a gente começou a conversar depois pelo WhatsApp. Conversando, irmãos queridos, marcamos de nos encontrar. Vem pro meu apartamento, você tá onde? Estou aqui na divisa de Ipanema com Copa, tal, endereço tal. Vem, chegou. Não, minto, chegou não. Perdão, irmãos. Marcou comigo pra gente jantar. Próximo à casa, né? Como eu já contei pra vocês na outra vez que o vídeo, infelizmente, foi embora. Que o diabo se levantou, o diabo fica furioso, né? Aí, queridos irmãos, marcou no restaurante pertinho. Fomos jantar, jantamos, depois a gente veio pra casa, o restaurante era bem perto do apartamento onde eu estava. Aí, jantamos, viemos pra cá, vamos lá no seu apartamento, vamos lá em casa. Aí a gente foi, nós fomos, chegou em casa, nós ficamos. Não vem ao caso essa parte e tal, depois que a gente ali tivemos envolvimento ali, né, o que você já imagina. Depois eu falei, olha, eu preciso que você vá embora, porque eu não tô me sentindo bem, por favor, vai embora. Aí ele disse assim, não quero ir, não, deixa eu ficar e tal, ficou insistindo, mas por quê? Vamos sair, vamos na balada, eu me lembro mais ou menos que ele falou isso, vamos na balada, vamos não sei o quê, deixa eu ficar aqui e tal. Aí eu falei, não tem como, amanhã a gente se fala pelo WhatsApp, você volta aqui, a gente se vê novamente, mas eu preciso que você vá embora agora que eu não estou me sentindo bem. Claramente, irmãos, eu não estava bem, por quê? Porque eu não vivia bem, eu sempre vivia aquela amargura, aquela angústia. Eu vivia com aquela tristeza. Eu não estou contando isso para que você venha acreditar em mim, porque eu tenho a obrigação de contar, porque Jesus mostrou, para que você venha saber que o inferno é real e não... O que eu vou ganhar? Eu estou pedindo dinheiro para vocês, estou contando a verdade para que vocês venham abrir os olhos, não queiram ir para lá. Porque a própria Bíblia eu acabei de ler para vocês, vocês viram que é real. Eu estou falando isso, irmãos do canal que são evangélicos, eu estou falando porque tem muitas pessoas que vão assistir esse vídeo que não são evangélicos. É para elas que eu estou falando isso, que de acreditar ou não que existe o inferno, porque os irmãos servos de Deus, claro, que sabem que existe. Então, eu cheguei, vivia triste, infeliz, porque eu vivia aquela tristeza, amargura. Breve eu vou fazer um livro, irmãos, vou contar tudo, detalhe por detalhe, desde o início da minha infância, os abusos, os estupros que eu sofri, tudo isso eu vou contar num livro, porque não dá tempo, é muita coisa. Aí eu falei, vai embora, amor, vai embora, amor, tá? Ele falou, não, tá bom, resumiu, foi embora. Amanhã a gente se fala pelo WhatsApp. Tá bom então, tchau.
Quando ele foi, eu tava aquela angústia, aquela tristeza, triste, lembrando a vocês, não usava droga. Ah, foi porque encheu a barriga, tava drogado, tava drogada. Não tava drogada, não usava droga. Já usei droga, mas quando eu tive esse arrebatamento, eu não usava droga. Fumava cigarro, mas um cigarro não ia me levar lá. Porque eu dormi várias vezes, nunca fui no inferno. Por que dessa vez eu iria? Não foi realmente um arrebatamento. Eu morri e praticamente minha alma desceu até o inferno. Aí eu falei assim, ele foi embora, eu falei assim, ai, Senhor, eu pensei, irmão, sinceramente, eu não posso mentir. Se eu falei de boca em voz alta ou se eu pensei, foi no pensamento, eu não me lembro exatamente, mas eu lembro que eu falei com Deus assim. Eu falei assim, Senhor, muita gente fala que existe céu, que existe inferno. Porque eu sabia que existia. Eu nasci no berço evangélico, eu fui alfabetizado na escola bíblica, né, irmãos? Nasci, mas eu nunca tinha ido. Para eu saber, eu tinha aquela dúvida se existia, se não existia. Eu não tinha 100% de certeza se existia. Aí eu falei com Deus, eu falei, Senhor, se existe o céu, o inferno mesmo, me leva para ver. Mas como as pessoas falavam muita gente fala que foi arrebatado no inferno, e eu acreditava, porque a gente sabe que existe o mal, existe o bem, né? Existe os anjos, Jesus, Deus, e existe também o diabo e os demônios. A gente sabe que existe o mal e o bem, mas eu nunca tinha ido. Mas eu sabia, porque outras pessoas já tinham ouvido pessoas falarem que foi no inferno, que lá tinha fogo, que as pessoas gritavam, pediam socorro, que corriam de um lado para o outro. Era muito desespero e tal. E aí eu, com medo de ver tudo isso, o que eu falei? Senhor, me leva, mas não me deixa eu ver coisa feia, porque eu não vou aguentar ver. Pelo que as pessoas falavam que era feio, o que tinha lá embaixo. Todo mundo aqui, acreditando ou não que existe o inferno, sabe que as pessoas que foram falam que coisa boa não viram lá embaixo. Pois era esse medo que eu tinha também, de ver coisa feia e não aguentar ver. Aí eu falei isso com Deus, pra me mostrar, mas que não deixasse eu ver coisas feias, porque eu não ia aguentar ver, e eu deitei. Deitei na cama, queridos, e da forma que eu deitei assim, imagina que essa parede aqui é uma cama. Eu deitei na cama e olhei para a lâmpada. Não demorou nem 2 minutos. Quando a gente deita e a gente vira para um lado, vira para o outro, para um lado, para o outro, sem sono, né? Quando a gente não deita, deitei, apaguei, dormi. Não é assim. Nós deitamos, a gente se ajeita na cama, fica pensando em uma coisa, em outra, aí vira para um lado, vira para o outro, para depois dormir. Concordam? Ok. Pois não foi assim. Do jeito que eu deitei na cama, eu deitei... Aqui tem uma lâmpada aqui em casa. Olha, deitei na cama, olhei para a lâmpada, para o lustre da cama, para a lâmpada, para o teto. Quando eu olhei para o teto, eu fechei o olho. Eu apaguei, como se tivessem me dado uma anestesia rápida assim. Eu coloquei prótese de silicone quando eu era trans, fiz plástica no nariz também. Então eu lembro, a cirurgia, quem operou sabe, você apaga na hora, né? Cirurgia geral. Foi uma cirurgia geral, como se fosse uma cirurgia geral. Deitei, apaguei. Apaguei. Quando eu apaguei, eu senti a minha alma saindo do meu corpo. Ela saía. Eu tô aqui falando, né, com vocês. Aí, aqui é como se fosse a alma. A minha alma de dentro do meu corpo saiu. Descolou do meu corpo. Aquele corpo meu ali ficou pra trás, lá na cama, parado. Meu corpo ficou lá parado na cama. E minha alma deslocou do corpo. Deslocou do corpo e desceu. Começou a descer. E eu sabia que eu não tinha mais controle de mim. Nós, no nosso corpo, temos o controle de pra frente e pra trás. Mas quando nossa alma sai do nosso corpo, a gente não tem mais o controle. A gente perde totalmente o controle da nossa alma. E aí eu fui tomado, guiado, sendo levado pelo Senhor, por Jesus. Por que por Jesus? Porque lá embaixo, quando eu vi algo, que eu vou falar pra vocês que eu vi, eu falei assim, Senhor, tá todo mundo vindo pro inferno, não tem ninguém indo pro céu, não. Por isso que eu sei que foi Jesus quem me levou lá. Por que você tá falando que você acha que foi Jesus? Porque eu não vi Jesus, mas eu senti a presença, alguém estava me levando, me conduzindo. Eu já vi Jesus outras vezes, 2 vezes, só que neste dia do arrebatamento eu não vi Jesus, mas eu senti Ele que estava me levando.
Era o próprio Senhor que estava me levando. Eu sabia que era Ele, porque eu senti, me pegou minha alma e levou. Fui levando, levando. E eu fui descendo. Descendo, descendo, descendo. E eu fui passando por várias camadas de terra. Várias camadas de terra eu fui passando. Terra escura, terra preta, terra avermelhada, terra amarelada da cor de cascalho. Quem mora no Nordeste sabe aquela cor, aquela tonalidade de terra amarelada. Pois é, eu fui descendo e passei por mais ou menos 7 camadas de terra. Pra baixo. O inferno é pra baixo, porque minha alma descia pra lá, pro abismo lá. Ia descendo, descendo, e eu sentia assim, sabe, uma coisa assim, como se eu sabia que eu estava indo pra um lugar que não era bom. Quando eu estava descendo, eu sentia que era um abismo, que era uma coisa assim ruim, que era sombrio o lugar que eu estava indo. À medida, com certeza, irmãos, porque era Jesus que estava me levando, eu não descia assim, gritando. Eu não desci dessa forma, porque Jesus estava me segurando a minha alma. Ele quem estava me levando. Amém? Foi o próprio Jesus quem estava me levando. Por isso que eu não tive aquele pânico. Mas eu sentia um pavor, uma sensação ruim pelo lugar que era ruim, onde eu estava descendo. Eu sabia que era um lugar de tormento, que era um abismo. Eu sabia que era o inferno. Eu sabia que eu estava sendo levado ao inferno. Eu tinha essa sensação que eu estava descendo para o inferno. Porque era ruim. É uma sensação horrorosa. A alma é como se você saísse desse mundo mesmo. Sua carne fica na cama, seu corpo fica para trás. Sua alma é arrebatada do seu corpo. E é como se você estivesse vivendo aquilo ali. É real. Totalmente real mesmo. Parece que é você na Terra. Você tá vivendo aquilo realmente. Você parece que é você assim na Terra. Parece que é você vivo assim. Quando tua alma descola, parece que é você mesmo. A sensação é como se você estivesse vivo. Você sente tudo. O medo, o pavor. Você sente que você vê tudo. O seu olfato fica... Você sente o cheiro. É tudo normal. Eu fui descendo, passei por 7 camadas de terra. Quando eu desci lá embaixo, eu parei, me deparei. A primeira cena que eu vi foi de uma balada. Uma balada escura, um lugar escuro. Uma balada totalmente imensa, era muito grande, que quando eu olhava assim, eu não via o final dela. Eu via só aquelas névoas, aquela nevoeira escura, aquela fumaça, tipo de boate, mas era uma fumaça escura. Uma fumaça de inferno mesmo, de escuridão, de abismo. Era uma balada, mas era uma balada de tormento. Uma balada como se fosse uma balada de tortura. Por quê? Porque eu via que ela era escura e esfumaçada, aquela fumaça, saía assim aquela fumaça tenebrosa. E eu vi um rapaz, mas eu não lembro o rosto desse rapaz. Não lembro. Só que a primeira imagem que eu vi foi a imagem de uma mulher. A imagem de uma mulher. Eu me lembro, irmãos, que ela estava com tomara que cai de oncinha. Ela estava com um salto alto. Do jeito que ela morreu, aqui na Terra, ela desceu pro inferno. Ela estava de calça jeans, tomara que caia, o cabelo dela era grande, loiro, aqui na cintura. A mulher era linda, 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 linda. Muito linda. E era aquela balada de tortura, de tormento. Quando eu olhei pro rosto dessa mulher estava com um olhar triste, de terror. Sabe aquele olhar de medo, de pavor, de sofrimento eterno? Ela olhava pra mim assim, vou tentar mostrar pra vocês mais ou menos, mas não tem, porque era feio. O olhar dela ela era linda, 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 mas o olhar dela era de tormento. Ela, assim, tipo, socorro, me tira daqui, me ajuda. O olhar dela pedia ajuda. O olhar dela dizia, ela não falou com a boca dela, mas era como se meu consciente, meu subconsciente falasse, entendesse. Como se ela falasse, eu ouvisse ela falando pra mim. Só no olhar pra mim, o olhar dela, e no meu subconsciente ela falava, tipo... O olhar dela pedia socorro, tipo, me tira daqui. Eu via o sofrimento, a dor, a angústia no olho dela. Ela olhava pra mim assim, com a cara assim, tipo... Aí eu olhei pra ela, quando eu olhei pro pé dela, eu fui descendo assim pra baixo. Quando eu fui descendo, o olhar, eu olhei pros pés dela embaixo. Uns pregos deste tamanho, imenso. Ela estava dançando, como se ela estivesse dançando, que ela estava em cima desses pregos. E aí, se ela parasse de dançar, esses pregos enfiavam todo no pé dela, na perna dela. Era como, irmãos? Assim, ela tava em cima desses pregos e era uma balada, a música tava tocando. A música de balada mesmo. As mesmas músicas que tocam aqui na Terra. Aquelas músicas de balada, mas a balada era de tortura, de tormento.
Porque ela estava em cima desses pregos enormes. Não eram pregos comuns, eram pregos enormes. Eu vi, olhei e vi. Fui descendo assim, quando eu olhei pro pé dela, eu vi os pregos enormes. E triste, irmão, vi ela em cima desses pregos, que dor. Porque se ela parasse de dançar, esses pregos entravam todo nos pés dela. Entrava, saía rasgando o osso com a perna, com tudo lá embaixo. Eu vi essa mulher em cima desses pregos na balada. E essa mulher era uma das mulheres da Boate Kiss. Porque o Senhor falou pra mim depois que ela era uma mulher da Boate Kiss. Que aquele povo que morreu queimado na Boate Kiss desceu tudo pra essa balada no inferno. Porque a balada estava... Eu não vi, só vi 2. Mas a balada era muito grande, tinha uma escuridão assim, umas fumaças. E pra lá com certeza tinha mais pessoas. Certamente Jesus permitiu que eu visse só essa mulher e esse rapaz que eu não lembro o rosto. Mas ela eu lembro perfeitamente do rosto dela. Tanto que depois eu fui buscar na internet vítimas da Boate Kiss do Rio Grande do Sul. Eu consegui ver essa moça lá entre as vítimas. Depois que eu vim do arrebatamento, eu fui procurar as vítimas da Boate Kiss. Quando eu olhei, ela estava lá no meio das vítimas. Um dia, se Deus permitir, eu mostro pra vocês quem é essa mulher que eu vi lá embaixo. Ela tá nas fotos, na internet, no YouTube. Tem a foto dela entre os mortos da Boate Kiss. Eu vi, ninguém me falou, eu vi. Ela estava em cima dos pregos, sendo torturada lá embaixo. Numa balada infernal, uma balada de tormento eterno. Uma balada de tormento eterno. Ela estava lá, em cima desses pregos de tortura, esses pregos enormes embaixo dos pés dela. Porque eu vi, ninguém me contou, foi eu que vi. Aí, queridos irmãos, essa moça linda, me deu uma dó dela, irmãos, me deu uma dó, porque eu olhei e não podia fazer nada. E essa balada tocando, balada tocando, mas, irmãos, a balada, do jeito que morreram, desceu pra baixo, pra balada no inferno. Esse espaço, eu acredito, irmãos, não sei, isso o Senhor não me falou, mas eu imagino que seja uma câmara. Essa câmara da balada lá é uma câmara de tortura de pessoas que morrem em boate, talvez drogados, com overdose, talvez alcoolizados. Igual essas pessoas que morreram queimados, essas pessoas que morreram na balada assim, eu vi lá, irmãos. Não sei se são torturados de várias formas, e naquele momento ela estava sendo torturada naquela balada ali, depois ela vai para outros lugares do inferno para ser torturada, mas eu acredito que ali seja uma câmara... Cala a boca, Petita. Eu acredito que ali seja uma câmara de tortura no inferno, uma câmara de tortura no inferno. Porque ela estava sendo torturada em cima desses pregos. Porque eu vi, irmãos. Eu vi ela em cima desses pregos, sendo torturada. Se ela se mexesse, era como se ela parasse de dançar, os pregos enfiavam todo dentro do pé dela, na perna dela assim. Terrível. E aí depois eu vi, o Senhor me mostrou, me levou para outro, me deu outra visão assim, de um tobogã. Tem aqueles tobogã de parque aquático? Que tem aqui na Terra um parque aquático. O tobogã de plástico. Só que não é de plástico. As pessoas entram dentro, escorregam... E caem dentro da água, no tobogã, na terra. Pois é, tinha um tobogã ligando a terra até o inferno, onde as almas caíam, milhares e milhares de almas caíam. Como se fosse um tobogã ligando a terra até o inferno, as pessoas passavam por dentro desse tobogã, desse túnel, escorregavam e caíam, ligando a terra até o inferno. As almas descendo, as pessoas caindo lá embaixo. Eu vi esse túnel, um tobogã mesmo. Um tobogã ligando a terra ao inferno e essas pessoas caindo uma por cima da outra. Aí eu vi, quando eu olhei, eu vi as pessoas caindo uma por cima da outra. Quando eu olhei, as pessoas caíam assim, assustadas, aterrorizadas, com um olhar de espanto, assim, tipo, assustados, sem saber, quando vinham perceber, já estavam no inferno. Talvez, certamente, essas pessoas eram essas pessoas que morrem, que não acreditam que existe o inferno, que acham que é mentira, que não existe. Com certeza, eram essas pessoas que não aceitaram Jesus. E caíam lá. Quando caíam, irmãos, eles já caíam assustados, com o olho desse tamanho assim, em pânico, apavorado. Eu vi que eles caíam assim, as almas caíam, milhares, assim, muitas almas. E um por cima da outra, um por cima do outro. Aí eu olhei e falei, Senhor, porque Jesus estava comigo. Eu falei, Senhor, não tem ninguém do... Eu olhava pra eles, né, caindo, as almas caindo. E aí eu vi, um foi 2 demônios, não me lembro a quantidade, mas eu vi grandes assim, preto, horrorosos. Ia pra cima das almas, assim, pra pegar. A alma já caía, as pessoas já caíam lá embaixo, as almas, e os demônios já iam, pegavam a alma, já recepcionava. No final desse túnel que caía, que dava acesso já no inferno, o final das pessoas quando caiu já era lá, os demônios já estavam lá embaixo. Eu vi um demônio preto se aproximando dessas pessoas que caíam, e tipo,
pegando essas pessoas, certamente depois para torturar. Eu não via o que eles iam fazer, mas eu via que eles se aproximavam das pessoas que caíam lá embaixo para pegar as pessoas e levar embora. Eu via as pessoas caindo assim e caíam. Quando desciam, assim, desse jeito, irmão, desse jeitinho. O tobogã tá aqui, não é? O final do tobogã, que liga a terra até lá embaixo. O final aqui do tobogã tá aqui, o final do tobogã lá embaixo. Aí as pessoas caíam por lá embaixo. Quando caía já assim, ó, desesperados, sem saber onde estava o demônio, já pegava a alma da pessoa, a pessoa e saia levando. Aí eu olhei assim e falei: Senhor, não tem ninguém indo pro céu não, Senhor, tá todo mundo vindo pro inferno. Porque era muita gente que ia pro inferno, muita gente caindo, todo minuto, muita gente. Era tanta gente que eu até perguntei para Jesus, eu falei: Senhor, não tem ninguém indo pro céu não, Jesus, tá todo mundo vindo pro inferno. Pela quantidade de gente que caía a todo minuto, assim, ó, um por cima da outra, um por cima do outro. Eu fiquei assustado. Eu achei que não tivesse quase ninguém indo pro céu, porque de tanta milhares de gente que eu via caindo lá todo minuto, um monte de gente toda hora caindo. Aí eu olhei: Senhor, não tem ninguém indo pro céu não, Senhor. Tá todo mundo vindo pro inferno. Desse jeito, queridos. Foi a visão que eu tive desse tobogã. Logo depois eu tive a visão de uma alma se rastejando, uma alma esbranquiçada. Engraçado, irmãos, e pessoas que não são evangélicos que vão estar assistindo esse vídeo agora, que eu vi a mulher assim, igual nós, carne normal. Eu não vi ela em formato de alma. Eu não vi, só um minuto que eu tô gravando o vídeo, amiga, depois eu chamo. Eu não vi, o inimigo faz tudo pra atrapalhar, olha lá, cachorro latindo, mas vou até o final, pessoal. Vou até o final tranquilamente, viu, irmãos, que eu vou finalizar esse testemunho em nome de Jesus. Aí, o que eu tava falando? Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Aí essas almas caíam uma por cima da outra, né, irmãos? Bom, aí a mulher que eu vi na balada sendo torturada da Boate Kiss, que as pessoas tudo, eu não vi todos da boate, não. Mas o Senhor falou comigo que o povo que morreu da boate queimado foi tudo lá pra baixo. Quem morreu queimado na cachaça, na droga, no alcoolismo, que morreram queimado, desceram tudo pro inferno. Agora, a mulher eu vi cara a cara. Ela eu vi cara a cara e as músicas tocando lá. Aí, as músicas horrorosas e as torturas, né? Que era uma balada infernal de tortura. Mas ela, eu vi assim, carne e osso como nós, assim, de carne, né? Por mais que ela estava sendo torturada lá embaixo, em cima dos pregos, aquela dor terrível, aquela olhar de desespero, de pedido de ajuda, que ela estava naquele olhar assim de misericórdia, um olhar triste, um olhar que eu nunca vi um olhar daquele na vida. Eu nunca vi alguém me olhar na terra igual aquela mulher me olhava, um olhar de desespero. Só que ela eu vi como se eu visse normal, como se eu estivesse vendo assim carne e osso. Já esse homem eu vi em formato de uma alma. Em formato de uma alma esbranquiçada, ele estava se rastejando no chão. Ele se rastejava, ele olhava para mim, irmãos, como se ele me conhecesse. Ele olhava para mim como se ele me conhecesse. Eu sabia que eu conhecia aquele homem, e aquele homem olhava para mim como se ele me conhecesse da terra. Ele me conhecia da terra, mas eu não sabia quem era ele, que eu não conseguia. Eu sabia, conheço ele de algum lugar, mas eu olhava para ele, eu conheço ele, mas eu não sabia de onde. E lembrando, eu não estava assim, gritando lá, sentindo calor, porque Jesus não permitiu e Jesus estava comigo, por isso que eu não senti o pânico, né, assim, as torturas, e eu não fui também numa área, eu fui nessa área que Jesus me levou nessas partezinhas, eu não fui nas outras partes. Muitos servos de Deus vão em outras partes que tem fogo, enxofre, tal. No inferno, eu acredito que tenha várias câmaras, vários lugares diferentes de tortura, vários lugares de tormento diferentes. Eu acredito que talvez seja assim. Porque tem vários servos de Deus que foram em outras áreas, que contam outras experiências que eu posso contar o que eu vi. Nessa parte que eu fui, tem várias câmaras, várias partes, né, irmãos? Nessa parte que eu fui, eu vi o que eu tô falando pra vocês. Não tô dizendo que o inferno seja só isso. Pra lá, que o inferno, dizem outros vasos que foram lá, que é grande. Então, eu estou contando neste lugar, nessas partes, onde Jesus me mostrou, onde o Senhor me levou, amém? Porque o Senhor leva, ele mostra, a cada servo ele mostra o que ele quer, ele leva nas partes do inferno onde ele quer que a pessoa veja aquilo. Tanto que eu pedi ao Senhor para não me mostrar coisa feia, que eu não ia aguentar ver. Então, talvez por isso que o Senhor não me levou nessas áreas de tortura, de
que arranca o pescoço das pessoas, que enfia o espeto, que as pessoas gritam desespero queimados. Porque eu pedi a Deus, lembrem a vocês que eu pedi ao Senhor para não me levar em um lugar feio. Talvez por isso que Jesus, que é tão misericordioso, tão bondoso, ele ouviu o meu pedido, né, irmãos? Me levou numa área que não era, assim, que era terrível, mas não era tanto, assim, desesperador, né? Era desesperador. Mas eu acredito que tem outras áreas lá, mas, enfim, só de eu ver o que eu vi ali já me deu um pavor. Irmãos, foi terrível, que eu voltei pra terra me tremendo todinho. Aí, o que aconteceu? Eu vi esse homem se rastejando, essa alma se rastejando. E aí, irmãos, depois vocês vão saber quem era essa alma que o Senhor falou pra mim, amém? O que mais que eu vi também? Eu vi a porta do inferno enorme, uma porta. Quando eu era criança, eu já vi os portões do inferno. Eu acredito que tenham várias entradas o inferno. Eu acredito, eu acho. Porque eu já vi uma vez um portão, os portões do inferno assim. Mas neste outro dia do arrebatamento que eu desci, que eu fui lá embaixo, eu vi uma porta enorme, do tamanho de um poste. Eu não sei por metros, irmãos, eu não tenho exatidão de metros, assim, 8 metros, 7 metros, 10 metros, eu não sei falar em metros, por metros. Mas eu sei que essa porta era muito, muito, muito alta. Muito alta, tem aqueles filmes de Harry Potter, esses filmes malignos? Era como se fosse aqueles filmes, aquelas portas grandonas, mas era uma porta muito feia, como se tivesse casa de aranha, barata, rato, coisas assim feia, nojenta. Lagarta, aquele bicho que dá coisas feias, nojentas na porta, uma porta enorme, feia, horrorosa, parecendo aquelas portas de assombração, aquelas portas mal assombradas de filme de terror, mas era muito terrível, muito feia, uma porta meio avermelhada com preto, era meio marrom com preto avermelhado assim, umas nuances diferentes, escuras, mais feia assim, feia e suja, porta suja e feia, grandona, mas era muito grande. Nunca vi uma porta daquele tamanho, era alta, imensa, e eu não consegui ver o final dela, não. Só vi que a porta era muito grande, era larga e grande, assim, a porta era grandona, muito grande. E eu olhei pra cima, assim, eu vi, aí a porta abriu só um pouquinho, só um pedacinho. Eu acredito, irmãos, que eu fui na entrada ali, na área da balada infernal, e eu fui na porta do inferno. Com certeza, porque pelo que o Senhor me mostrou, tá? Porque a porta se abriu e eu olhei lá pra dentro. Quando eu olhei lá pra dentro, irmãos, lá embaixo tinha um fogo. Fogo avermelhado. Uns fogos terríveis, assim, fogo. E eu vi um homem no precipício lá em cima. Numa parte alta, como se fosse um abismo. É como se ele tivesse subido lá pra tentar se matar, se jogar. Só que lá não existe mais a morte. Que quando vai pra lá, a alma já não morre mais. Não morre mais. E ele estava tentando se matar. Quando eu olhei pra ele ia pular desse abismo. Eu olhei assim, a porta se abriu só um pouco, eu vi esse homem, os fogos lá embaixo, muito fogo, um penhasco, um penhasco, irmãos, enorme, bem alto, e ele estava lá em cima para pular desse penhasco, que embaixo tinha muito fogo. Eu vi que ele ia pular em cima do fogo, aquele fogo, mas muito alto, a vermelho, assim, aqueles fogo, e ele ia pular, eu vi que ele ia pular, mas ele ia pular em cima dos precipícios do fogo. Ele ia, né? Certamente, irmão, lá quando o Senhor abriu essa porta, se o Senhor me levasse pra lá eu ia ver coisa mais feia ainda. Só que como eu pedi pra Deus, ele só me abriu a porta e mostrou só algumas coisas. Entendeu? E o Senhor já tentou me levar outras vezes, eu fiquei com medo, já voltei pra terra. Deus me... várias revelações, várias experiências que eu tenho com Jesus. Várias. Várias revelações que Deus me dá. Outras vezes também Jesus tentou me levar, me arrebatar pro inferno, eu fiquei com medo, aí ele me trouxe de volta. Várias experiências. Bom, mas enfim. Bom, já contei do tobogã, já contei da mulher, a alma se rastejando, irmãos, essa alma se rastejando. Aí, queridos irmãos, eu voltei pro meu corpo, tá? Eu voltei pro meu corpo. Quando eu voltei pro meu corpo, eu vou falar pra vocês quem era a alma que estava se rastejando, depois. Quando eu voltei pro meu corpo, a boca chega seca. Quando eu lembro também, irmãos, dá um nervoso, porque foi forte. Quando eu voltei pro meu corpo, irmãos, aí voltei, a alma veio, encaixou, eu acordei, tipo, como se fiz assim, ó. Tava dormindo, né? Se alguém chegasse no meu quarto ali naquela hora e colocasse a mão em mim, certamente eu tava igual um picolé gelado morto. Se alguém chegasse naquela hora e tocasse em mim, que eu tava lá embaixo no inferno, que Jesus tava me mostrando as coisas, e tocasse em mim,
eu estava gelado. Por isso que eu mandei aquele homem embora, que Jesus já tinha preparado esse arrebatamento pra mim e eu mandei aquele homem embora por isso. E aí eu deitei, aí eu assim, irmãos, aí eu tava na cama, né? Aí meu corpo, minha alma, voltou pro meu corpo, minha alma. Eu senti minha alma entrando no meu corpo de novo, entrando, e aí eu tava assim na cama, deitado assim. Vou colocar a mão aqui, tá? Imagina que essa mão aqui é como se estivesse na cama, em cima da cama. Aí eu botei a mão assim, aí eu tava com a mão assim, olha. Aí eu tentei, acordei, eu abri os olhos, dei de cara com a lâmpada. Aí eu achei, aí quando eu acordei, abri os olhos, eu ouvi as músicas. Pam, pam, tam, tam, pam, pam, pam. Não lembro se era de funk, eu ouvi umas músicas de balada. Só que a música que tava tocando era a mesma que tava tocando no inferno. Como eu voltei a minha alma voltou pro meu corpo e eu ouvi a música tocando e eu achei que eu tava no inferno. Meu Deus, eu tô no inferno ainda. Ai, por causa da música que tava tocando. Era o vizinho ou era o carro de som que tava do lado de fora, eu não sei. Mas tava tocando a música igualzinha a música que estava tocando lá embaixo no inferno. Uma música horrorosa de balada. Pois um vizinho tava tocando a mesma música. Quando eu acordei, eu achei que eu ainda tava lá embaixo. Aí eu... Senhor, eu falei, ai meu Deus, eu tô no inferno ainda, meu Deus, eu tô no inferno. Não consegui me mexer em nada. Não consegui me mexer. Foi mais ou menos, eu não sei, irmão, o tempo exato, mas foi mais ou menos uma meia hora, uma hora pra eu conseguir me mexer. Eu fazia assim com a mão, olha. Pra desadormecer, eu tava adormecido, eu tava como se a alma tava encaixando e entrando aquele peso, como se tivesse assim, irmão, pesado assim em cima de você, pesando, entrando e desadormecendo o corpo, descongelando assim, aí, voltando a normal, aí aquele peso entrando dentro de mim, e entrando, e como se fosse para encaixar novamente, demorasse. Nossa alma para encaixar dentro do nosso corpo de volta demora, né? Rápido não. Porque ali eu acredito que eu morri e voltei pro meu corpo. Aí eu me mexia, tentando voltar ao normal, fiquei assim um tempão tentando me mexer, apavorado, em pânico, com os olhos desse tamanho, com os olhos arregalados desse tamanho, eu falei, meu Deus, me mexendo assim. Aí eu, tentando normalizar, voltar ao normal. E já pensando em pegar o telefone e ligar pra todo mundo, pedindo socorro, não sabia o que fazer, que eu tava desesperado. Mexendo, aí minha alma, meu corpo foi normalizando, aí eu falei, Senhor, ainda tô lá embaixo. Aí Jesus falou assim pra mim, aí o Senhor falou assim, não, você não está mais lá embaixo. Na minha mente, o Senhor falava pra mim, né? Eu ouvi a voz do Senhor falando assim, você não está lá embaixo mais, meu filho. Você está na terra já. Esta música que está tocando aqui na terra. Você já está na terra, mas é a mesma música que toca no inferno. Porque os demônios confeccionam as músicas no inferno. Esses baile funk, pancadão, essas músicas pornográficas, esses forró sertanejo, essas músicas aí secular. Tudo são escritas, confeccionadas no inferno. Os demônios confeccionam, escrevem essas músicas no inferno e inspiram os compositores na terra, as pessoas, a escrever essas letras malditas, pornográficas e da perdição. Então o Senhor falou pra mim, essas músicas que eu estava ouvindo iguais, eu achei que eu estava no inferno, não estava mais. O Senhor falou pra mim, você está ouvindo as músicas igual lá embaixo. Por quê? Porque são as mesmas músicas, elas todas são confeccionadas no inferno. Os demônios que fazem essas músicas, desce, sobe, não sei o que, essas músicas de funk, essas músicas todas, forró, sertanejo, funk, pagode, axé, tudo do diabo, tudo, o Senhor falou pra mim, tudo de Satanás. Os demônios escrevem essas letras e as pessoas, os compositores, são inspirados pelos demônios na terra, escrevem as letras das músicas e começam a tocar na terra e fazer desastre aí, né? Povo bebendo na cachaça, na idolatria, através das músicas, né? Mas tudo inspirado por Satanás. Aí o Senhor falou pra mim, quando Jesus falou pra mim isso, eu me tranquilizei, que eu sabia, eu já não tava, o Senhor falou pra mim que eu não tava mais no inferno. Aí eu demorei mais um tempão pra descongelar, pra voltar ao normal, pra minha alma encaixar. Mas como Jesus já tinha falado pra mim que eu não tava no inferno, eu já me tranquilizei mais. Fiquei esperando o meu corpo descongelar, né? Não tem como explicar, irmão, descongelar não, é o peso, a alma encaixar direito. Depois que a alma encaixou, eu peguei o telefone. Vou pegar o ossinho de Piquitita aqui. Quem não conhece Piquitita é minha cachorrinha. Os irmãos já conhecem Piquitita, olha lá. Pegar o ossinho de Piquitita aqui pra imitar um telefone. Aí eu peguei o telefone e ligar pra minha mãe. Na hora, minha mãe é pastora, né? E aí eu ligar pra minha mãe pra falar com ela a experiência e relatar tudo que tinha acontecido.
Calma que eu vou falar a alma da pessoa, depois o Senhor me falou, porque o Senhor me levou de novo, me arrebatou de novo. Eu tava em Fortaleza com esse companheiro que eu tinha, e aí o Senhor me arrebatou. Foi vários arrebatamentos, irmãos, que Deus me deu, várias experiências, várias. Aí o Senhor falou pra mim quem era aquela pessoa, tá? Vou falar pra você já já. Eu peguei o telefone pra ligar pra minha mãe, como era, eu não lembro, não tenho exatidão do horário, mas eu lembro que era entre 2 e 3 horas da manhã, mais ou menos. Minha mãe não atendeu o telefone, aí eu liguei pra uma amiga minha trans. Aí eu liguei pra Thalia. Falei, Thalia, aí, amiga, o que foi? Eu falei, eu fui no inferno agora. Eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi a mulher sendo torturada numa balada no inferno. Eu vi isso, eu vi aquilo. Eu comecei a contar pra ela tudo que eu tinha visto. Amiga, eu tô passando mal. O inferno existe, amiga, o inferno é real. Meu Deus, eu demorei um tempão pra descolar do meu corpo, pra encaixar de volta. Fui contando pra ela, com os olhos desse tamanho, apavorado, dentro do apartamento, só em Ipanema. Eu falei, meu Deus, eu fiquei em pânico, apavorado, não sabia o que fazer. O que eu faço, amiga? Ela, calma. Eu falei, eu fiquei desorientado, irmão. Voltei assim, quando você, as minhas carnes todas me tremendo, meu corpo fraco, meu coração, quando voltou pro meu corpo, meu coração tava assim, parecia que eu ia morrer quando minha alma, eu esqueci de falar pra vocês, quando minha alma voltou pro meu corpo, meu coração, como se eu tivesse morrido, Jesus colocado minha alma de volta no meu corpo, de volta encaixado em minha alma e meu coração renascido, eu tinha revivido, meu coração eu conseguia ouvir as batidas do meu coração violentamente. Tô te falando, irmãos, Jesus me castiga se eu estiver mentindo, foi ele mesmo, ele próprio que me levou, o próprio Jesus que me levou. Aí eu falei, amiga, tô passando mal, amiga. E se isso, amiga, aconteceu? Eu fui no inferno agora, vi a mulher em cima dos pregos. Eu vi tal, não sei o que, não sei o que. Só que eu não sabia quem era esse homem ainda. Essa alma que eu vi lá embaixo, que eu falei pra vocês, eu não sabia até então quem era. Só sabia que eu conhecia ele. Aí minha amiga pegou e falou assim, aí eu falei, você acredita em mim? Ela acredita, tal. Então eu falei, eu fui lá. Ai, amiga, eu tô passando mal, o que eu faço? Eu acho que eu vou de volta pra Vitória, eu vou voltar pra Vitória, amiga. O que eu faço? Eu vou pra casa de não sei quem. Eu queria ir pra casa de alguma amiga minha, mas era tarde, madrugada, eu não sabia o que fazer. Na realidade, irmãos, pessoas, gente, pessoas que também não são servos de Deus estão assistindo. Eu tava desorientado, eu não sabia o que fazer. Porque eu, na hora, eu fiquei com tanto medo, tão apavorado, e meu corpo se tremendo todo, minha carne assim, eu fiquei passando mal. Eu fiquei atordoado, minha mente não ficou normal. Depois que eu vi aquelas coisas, eu fiquei meio assim, como se tipo desorientado. Porque não é uma coisa feio, é terrível o que eu vi lá embaixo. Aí o que acontece? Minha mãe não atendeu o telefone, não me lembro, eu não dormi mais. Acredito que pela manhã minha mãe me retornou, ou eu liguei pra ela depois e ela atendeu. Aí eu comecei a contar, mãe, eu vi isso, eu fui no inferno agora, é real mesmo, bem que a senhora fala, olha, eu tal, não sei o que, Jesus me levou. Mas eu já sabia que existia, né, irmão? Na verdade eu já sabia, eu só pedi a Deus pra ver, mas eu não sabia. Jamais imaginei que Deus ia me levar lá embaixo. Eu falei com Deus por falar. Eu jamais pensei que Deus ia me levar. Eu imaginei, amanhã eu tô lá em Copacabana, na praia, bebendo uma cervejinha, fumando um cigarrinho de boa. Eu deitei e falei com Deus, mas eu nunca esperei que Deus ia me levar lá embaixo. Nunca. Nesse dia, né? Nem nos outros. E aí eu falei, mãe, olha, você que isso, tal. Contei pra minha mãe. E aí eu passei muito mal, relatei tudo. Aí depois, eu contei pra minha mãe tudo que eu vi, né, irmãos? Depois, Deus me levou outra vez lá embaixo e eu fui saber que aquela alma... Eu tive outra experiência com o Senhor de arrebatamento. Aí o Senhor falou pra mim que aquela alma lá embaixo, que tava lá, era do meu avô. E eu fui falar pra minha mãe e pra minha tia como que eu via a alma se rastejando. E eu conhecia ele. Depois que o Senhor falou pra mim que era o meu avô, o pai da minha mãe, aí eu falei, tia, a minha tia falou assim, olha meu filho, minha mãe também falou, seu avô morreu assim, se rastejando do jeito que você tá falando que você viu lá embaixo, essa alma se rastejando, que era Jesus falou pra mim, o Senhor falou pra mim que era do meu avô, né? Aí eu contei que ele tava se rastejando no chão, se rastejando. Aí eu falei, mãe, eu vi, o Senhor falou pra mim que era meu avô, eu comecei a chorar, de outra revelação que Deus me deu, de outro arrebatamento que eu não me lembro mais ou menos, que eu não posso contar pra vocês aqui agora, que não vai dar tempo, senão o vídeo fica muito grande. Aí eu falei, mãe, o Senhor falou pra mim que aquela alma lá era meu avô, mãe, e o Senhor me mostrou agora de novo, eu fui lá. Aí eu comecei a chorar, aí eu falei, mãe, minha mãe começou a chorar do outro lado do telefone também, é triste, né, meu pai, meu filho, aconteceu isso e isso. Eu falei, mãe, era vovô, eu vi lá embaixo, Jesus me mostrou. Aí minha mãe falou assim, pois é, minha tia também. Do jeito que seu avô morreu, se rastejando, ele morreu de infarto. Ele bebia muito, ele morreu pegando na barra da calça do seu tio Venâncio.
Ele estava se rastejando no chão, morrendo de infarto, e ele, do jeito que você viu ele no inferno, se rastejando, foi da mesma maneira que ele morreu de infarto. Era alcoólatra, morreu de infarto, e ele morreu puxando a barra da calça do seu tio, pedindo socorro e ajuda, do jeito que você falou que viu ele no inferno. Porque quando meu avô morreu, eu tinha 4 anos de idade, eu não lembro das feições do meu avô, do rosto dele, porque eu era muito novinho, mas minha mãe falou que meu avô era muito apegado a mim. E ele gostava muito de mim, e eu gostava muito dele. Então, minha mãe falou que ele morreu do jeitinho que eu vi lá embaixo, essa alma se rastejando. Minha mãe falou que ele morreu daquela forma que eu vi, se rastejando no inferno. E pedindo, aqui na terra ele pedia socorro ao meu tio, filho dele, pegava na perna do meu tio pedindo socorro e morreu de infarto nos pés do filho dele. E eu vi ele lá embaixo no inferno se rastejando, olhou pra mim assim, com uma cara de tristeza assim, sabe, irmãos? Foi feio, eu vi a alma dele lá se rastejando, lá embaixo. Aí eu comecei a chorar com minha mãe, falando, ai, tadinho do meu avô, né, mãe? Meu avô, lá embaixo, tadinho, porque eu gostava muito dele, irmãos. Eu fiquei com pena dele lá se rastejando. Aí, oi, mãe, tadinho de vovô, né, mãe? Porque ele foi pra lá, né? Porque ele não se arrependeu, porque ele não aceitou Jesus, que meu avô, ele batia na minha avó, ele era ruim pros filhos, ele era, assim, né? Era terrível, terrível. E aí, mas minha mãe disse que ele gostava muito de mim. E eu gostava muito dele. Ô, mãe, por que vovô não se arrependeu, não aceitou Jesus? Ele tava lá no inferno se rastejando, chorando. Minha mãe também chorando do outro lado do telefone. Aí, ô, mãe, eu vi ele lá embaixo no inferno, mãe. Porque ele não aceitou Jesus, porque ele não se arrependeu. Tadinho de vovô, mãe. Ele tava lá embaixo se rastejando. Eu vi, era ele. Jesus falou pra mim que era ele lá embaixo. Ai, meu Deus, porque eu não conhecia. Como ele morreu, eu tinha 4 anos de idade, eu sabia que conhecia ele. Ele me reconheceu, porque ele sabia que era eu, porque ele já era velho quando ele morreu. Já era velho, ele tinha 60 anos, parece. Né? Velho não, ele era assim, enxuto, né? Só que eu era criancinha, eu não lembrava dele porque eu era criança, mas ele não. Ele sabia quem era eu, mas eu não sabia quem era ele. Eu tinha lembrança que eu conhecia. Conheço ele de algum lugar, mas eu não lembrava 100% porque eu era criancinha. Aí o Senhor falou pra mim, Jesus falou pra mim que ele era o meu avô. Aí por isso que eu chorei muito, chorei, ai Jesus, meu avô morreu de infarto, vovô morreu de infarto, né mãe? Ô mãe, ele tava lá embaixo, eu vi, Jesus me falou que era ele, mãe, era ele mesmo. Aí, enfim, irmãos, morreu sem aceitar Jesus, morreu de infarto e tava no inferno se rastejando porque eu vi. Eu vi ele lá, ninguém me contou, irmãos, eu vi. Eu espero que vocês que assistem esse vídeo acreditem no meu relato, nessa experiência. Aceita Jesus enquanto há tempo. Eu era transexual, decidi ter uma vida nova com Cristo, larguei tudo, aceitei Jesus porque eu quero morar nos céus. Entreguei minha vida ao Senhor para ter meu nome escrito no livro da vida. Amém? Então façam vocês o mesmo. O diabo quer enganar vocês, quer fazer você acreditar que o inferno não existe, para você descer lá, ser torturado pelos demônios, no fogo eterno que arde como enxofre. Lá só há pranto, choro e ranger de dente. Porque eu vi lá as pessoas caindo. Jesus me levou lá e eu vi. Acredite, o inferno é real. Não tô pedindo dinheiro a vocês, não tô pedindo disso, não tô pedindo nada. Tô contando para vocês não acreditar. As pessoas falam que existe purgatório, que existe isso, que existe aquilo, que não existe vida após a morte, que morreu não sei o quê. Tudo mentira. Existe céu e inferno. Se você morrer sem Jesus, o final vai ser inferno. Eu vi que Jesus me levou lá, eu vi que o inferno é real. Não preciso mentir para ninguém. Vocês não têm obrigação nenhuma de acreditar, mas eu tenho a obrigação de contar para que almas venham saber que existe o inferno e não queiram ir para lá, para baixo, porque Satanás quer mentir e te enganar. Na Bíblia fala que Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. O intuito de Satanás é fazer você que está assistindo esse vídeo achar que o inferno não existe. Sabe para quê? Para quando você morrer, sua alma ir lá para baixo. Você, quando se morre, não volta mais para a terra. A morte é eternamente lá embaixo. Você vai sofrer as tormentas eternas. E algumas pessoas, alguns servos, alguns vasos, Jesus escolhe na terra alguns escolhidos dele, como eu, para mostrar o inferno, mostrar as experiências de céu, de inferno, de arrebatamento, para a gente voltar para a terra. É um propósito que Deus tem na minha vida. Me mostra revelações e experiências com ele, para que eu venha contar para você que está assistindo esse vídeo, venha acreditar que o inferno é real. Por isso que eu fui lá e voltei. Por quê? Para voltar para contar para vocês que estão assistindo esse vídeo que é real, que existe. Então, acredite no meu testemunho, porque eu não preciso mentir para vocês.
Não preciso mentir. Estou contando, o Senhor foi quem me levou lá, Ele sabe que eu estou falando tudo que Ele me mostrou, sem tirar nem pôr. Amém? Que algumas coisas eu não lembro com exatidão, irmãos, mas eu tentei, Jesus sabe, né? Jesus Cristo, meu Deus, Senhor poderoso sabe, que eu tentei me aproximar, assim, tentar contar o máximo possível com a exatidão do que eu vi, né? Que o Senhor me perdoe se eu não soube contar direito, exato, assim, mas eu tentei, irmãos, contar assim, o mais certo, o mais exato possível do que Deus me mostrou lá embaixo. Amém? Fazem muito tempo também, né? A primeira experiência desse arrebatamento, mas Jesus Cristo sabe que eu contei exatamente o que eu vi, o que Ele me mostrou lá embaixo, sem tirar nem pôr. Amém? Se eu esqueci de contar algo, que Jesus me perdoe. Amém? Se eu acrescentei alguma coisa assim, sei lá, no sentido disso, né, irmão? Se eu aumentei alguma coisinha assim, que o Senhor também me perdoe, Jesus. Mas eu tentei, o Senhor sabe, contar, irmãos, exatamente, recriar tudo que eu vi, passo a passo, nesse arrebatamento. Amém? Então é isso. Entregue sua vida a Jesus enquanto há tempo, porque a vinda do Senhor está próxima. Eu larguei tudo, me prostituía na Europa, consegui o documento holandês europeu, rodei Suíça, Alemanha, Londres, Inglaterra, Itália, França, Bélgica, Holanda já falei, né? Rodei vários países da Europa me prostituindo e não tinha felicidade nenhuma. Nenhuma. Tinha tudo, tinha dinheiro, já saí com um cantor famoso no Brasil inteiro. Já saí com um cantor famoso, fazia programas muito caros, tinha muito dinheiro, mas não tinha paz, não tinha felicidade, não tinha. Tinha uma tristeza, um vazio no meu coração. Eu tinha tudo, mas quando eu chegava no meu quarto, que eu deitava na minha cama, eu sentia um vazio. Na balada era maravilhoso, fumava, bebia, me divertia, dançava, mas quando eu chegava em casa, uma tristeza, uma solidão, um vazio, que esse vazio, essa solidão, a gente só pode preencher com Jesus Cristo. É só o Espírito Santo de Deus que pode preencher esse vazio que você sente no seu coração. Essa tristeza que você sente, essa falta de algo que você sente, é só Jesus que pode preencher. A vinda do Senhor está próxima. Sinais na terra estão se cumprindo, guerra, terremoto, filho matando pai, pai matando filho. São sinais da vinda do Senhor. Está na Bíblia Sagrada aqui, olha. A maior de todas as profecias é a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Não menosprezando os vasos dos profetas do Senhor, porque na Bíblia diz, não desprezeis as profecias, nem maltrateis os meus profetas. Mas a palavra do Senhor está aí, que é a maior de todas as profecias, se cumprindo tudo. Pai matando filho, filho matando pai, terremotos, peste, guerra, fome, tudo. O que você que está assistindo esse vídeo está esperando para fazer como eu? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque aquele que tiver o nome escrito no livro da vida vai para o céu. Morar com Jesus. Ali não vai haver tristeza, nem dor, nem pesar, nem aflição. Quando a gente estiver morando lá, não vai ter mais aflição nenhuma. Mas se você não aceitar Jesus e não tiver o teu nome escrito no livro da vida como eu, e você for para o inferno, lá na Bíblia diz que só há choro, pranto e ranger de dentes. É triste, cruel. Não queira ir para lá. Que Deus abençoe a tua vida, que esse testemunho possa impactar a tua vida, venha aumentar a tua fé e você acredite no que eu estou falando. Diante do Senhor, Jesus é meu advogado fiel. Ele me levou lá. E você não seja incrédulo. Na Bíblia diz que os incrédulos não vão entrar nos céus. Incrédulo é você que ouve esse testemunho e não acredita no que eu estou falando. Acha que é mentira que eu posso estar inventando. Os incrédulos não vão entrar nos céus. Não tenho por que inventar. Jamais farei isso. Estou contando esse testemunho que aconteceu comigo quando eu era... A primeira vez que aconteceu um arrebatamento comigo foi quando eu era trans ainda. Quando eu era transexual. Claramente, depois que eu aceitei Jesus, eu tive várias outras experiências. O Senhor já me mostrou outras coisas. Já me levou até o inferno. Em outra experiência assim. Outras experiências. Mas essa foi a mais forte assim. A mais demorada. Amém? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!